Como nós começamos a conversar com vocês na semana passada, quando a gente olha para esse céu, é quase impossível você achar que tudo o que acontece no universo, as galáxias, as nebulosas, a sincronia de tudo, é quase impossível ou é muito difícil de você acreditar que isso tudo é obra do acaso. Quando você observa os céus. Quando a gente não observa, quando a gente só fica olhando para o nosso cotidiano, é mais fácil você duvidar, porque você olha para o lado e quem está perto às vezes é pior do que você, e o governo é ruim, etc. Quando o nosso mundo se reduz a isso aqui, fica mais difícil da gente pensar num Deus criador. Mas quando você olha para o universo, quando você começa a observar como tudo funciona de uma forma tão perfeita, é difícil, eu digo que é difícil você ter aquela fé de que é tudo a obra do acaso. É muito complicado. Por isso, o salmista Davi, que era uma pessoa que contemplava muito o céu, na época dele, ele era pastor de ovelhas, tinha muito tempo e num lugar gostoso, sem aquela iluminação, onde ele podia observar o céu com aquela nitidez que a gente não tem aqui da cidade, né? O salmista Davi escreveu o seguinte, ele falou que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento, que é esse espaço celeste, proclama, anuncia a obra das suas mãos. E Davi diz que isso acontece todos os dias. É um dia fazendo discurso ao outro dia, uma noite fazendo discurso a outra noite, sem palavras quaisquer, mas todo dia o firmamento, o céu, estão revelando esse Deus que nós cremos, que criou todo esse universo. Então, se Davi estiver correto, esse universo foi criado para demonstrar a glória de Deus. Mas, se você for olhar da perspectiva da ciência, a ciência ainda sabe muito pouco sobre o que acontece além da nossa atmosfera. Cada década se desenvolve um pouco mais os telescópios e você consegue enxergar uma coisa a mais aqui, ou outra ali, mas ainda se sabe muito pouco, tanto que a ciência classifica assim, em universo conhecido, que é o universo que nós conhecemos, e surpreendam-se com a expressão, outro universo desconhecido, chama universo desconhecido. Esse pessoal é genial. Brincadeira. Mas hoje ainda nem se fala só nisso, já se fala em multiversos, que significa que estão chegando à conclusão que não tem só um universo, são múltiplos universos. Aí a loucura fica muito, muito grande, né? Mas muito disso ainda é especulação, porque como que você vai determinar ou entender o que aconteceu há milhões de anos, ou há centenas de milhões de anos, ou há bilhões de anos atrás? A gente não consegue, né? Eu acho que às vezes nós, seres humanos, somos um pouquinho arrogantes, quando a gente acha que pode entender de tudo, o funcionamento de todas as coisas. E ainda mais quando se começa a falar, por exemplo, em dimensões, né? Você vai no cinema, tinha um filme em 3D, em 3 dimensões, e já acha incrível aquilo, mas hoje já se conversa em cerca de 11 dimensões. A gente nem sabe o que é isso, né? E se tiverem mais dimensões? Então, é muito mistério e pouca conclusão, pouca coisa que a gente pode concluir. E nós dissemos semana passada, e você já deve ter lido na sua Bíblia, que, segundo a Bíblia, tudo isso começou com uma palavra que saiu da boca de Deus. Eu e você sabemos o poder das palavras, né? Uma palavra que você fala para uma pessoa que você ama, pode incendiar o coração daquela pessoa, ou então, dependendo do que você falar, você pode deixar aquela pessoa doente. Nós sabemos o poder que as palavras têm entre nós. E se essa palavra tem tanto poder para adoecer algumas pessoas ou deixar as pessoas maravilhadas, uma palavra de Deus deve ter tido o poder de iniciar tudo isso. Então a Bíblia diz que Deus olhou para o nada e disse: haja luz. E essa palavra saiu de uma forma tão forte da boca de Deus, que eu acredito, isso é só a minha perspectiva, a minha percepção,
deve ter sido um estrondo gigantesco, transformar aquela dimensão que parecia nada em algo. Então, naquele momento, deve ter sido uma explosão mesmo, que a gente pode chamar de Big Bang, que nada mais é do que um grande bang, um grande barulho. Talvez tenha sido assim. Deus falou, haja luz, e quando tudo começou, quando a luz surgiu, houve um grande barulho e as coisas se iniciaram. Então, uma coisa que a gente aprende quando a gente observa o universo é que é muito mistério, e se Davi estiver certo e esse universo está aí para mostrar a glória de Deus, ele está fazendo um ótimo papel, porque ele é muito, muito, muito grande. Mas a segunda conclusão que a gente chega quando a gente observa o universo é que nós somos muito, muito pequenos. E semana passada, quando eu mostrei uma imagem da Voyager, que tirada a 64 milhões de anos de distância, 64 milhões de quilômetros da Terra, aquela fotinha onde aparece a Terra só num pontinho azul, num raio de sol, eu senti que algumas pessoas ficaram com um nozinho na garganta, assim como eu fiquei quando vi aquela imagem também. Porque a gente vê que nesse universo nós somos muito, mas muito, muito pequenos. E hoje nós vamos fazer uma viagem por esse universo, com algumas imagens que eu escolhi, que eu acho muito bonitas, fantásticas, que talvez algumas vão encher os seus olhos, mas a gente vai começar a explorar esse universo de Deus juntos. Eu não sou astrofísico nem astrônomo, mas eu sou curioso. Qualquer um aqui pode descobrir essas imagens. Tem um site do Hubble, do telescópio Hubble, que você pode baixar essas mensagens no seu computador. Tem coisas maravilhosas que a gente vai ver junto aqui. Mas a gente falou bastante semana passada da nossa vizinhança, que é a Via Láctea. A Via Láctea é mais ou menos isso que a gente vai ver agora no telão. Essa é a imagem da nossa vizinhança, a Via Láctea. Isso é uma montagem com diversas fotos, imagens, né? Porque não é possível fotografar de dentro tudo isso, mas é bem isso aí o que nós somos. E eu disse na semana passada que se você for procurar exatamente onde nós estamos aí, dá para a gente localizar o sistema solar, que está mais ou menos... Mostra aí, por favor, a próxima imagem. Ali, ó. Aquele pontinho é o nosso sistema solar. Não fique deprimido ainda, tem mais coisa para te fazer ficar deprimido. Mas nós somos aquela coisinha ali dentro da nossa galáxia. E eu trouxe um comparativo aqui para isso ficar um pouquinho mais claro. Não sei quem tem uma moeda de R$1 aí, mas para você ter uma ideia do que nós estamos falando, de proporção, de tamanho, se o nosso sistema solar, que envolve o Sol e os planetas, Terra, não sei se Plutão já foi rebaixado, acho que foi rebaixado, não é mais um planeta, mas o nosso sistema solar, se a gente imaginasse que o nosso sistema solar fosse do tamanho de uma moeda de R$1, a Via Láctea seria toda a América do Sul. Dá para você ter uma ideia? Isso aqui é o nosso sistema solar, isso aqui não é a Terra. Esse é o nosso sistema solar. A Via Láctea é a América do Sul. E se a Via Láctea fosse essa moeda de R$1, o universo seria pelo menos o tamanho da América do Sul. Então, a gente é pequeno. Se a gente falar assim, me sinto uma formiguinha, talvez seja muito grande esse paralelo. Formiguinha ainda é grande. Nós somos muito pequenos dentro desse universo. Mas a Bíblia diz que foi Deus que criou esse universo. Então, quero ler inicialmente uma passagem que está lá em Hebreus, que diz o seguinte: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas,
Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. O autor de Hebreus está deixando claro que talvez a Terra, em alguns milhões, ou vamos exagerar, bilhões de anos, a Terra nem exista mais. Mas esse universo que continua caminhando de uma forma sincronizada, absurda, e estrelas nascendo o tempo todo, belezas, maravilhas se criando o tempo todo, vai continuar. Então, talvez numa outra dimensão, talvez numa outra compreensão que a gente não tem hoje, eu creio nisso, né? Mas eu digo talvez respeitando a opinião de quem não crê. A gente vai ter essa oportunidade de conhecer isso um dia mais cara a cara, junto com Deus, entender um pouco melhor do que a gente entende hoje. Mas é isso que o autor de Hebreus diz. E aí, nós vamos então iniciar a nossa viagem, e eu selecionei a primeira imagem para a gente observar, que é de um acúmulo de estrelas chamado Pleiades. Não, antes eu tenho uma imagem da Terra, me desculpe. Uma imagem da Terra, para você lembrar que você mora num lugar muito bonito, e aquela é a nossa Lua, né, que também gravita em torno da Terra, sustentando muita coisa nossa, por causa da gravitação da Lua. Esse é o nosso planetinha onde nós habitamos, e como já falamos, somos parte do Sistema Solar. Vamos explorar um pouquinho também algumas imagens do telescópio Hubble. Eu, inclusive, trouxe uma imagem do Hubble para você saber do que nós estamos falando. Esse telescópio que ele está na nossa órbita, e a função dele é explorar o universo, mandar fotos, e eles colocam o foco dele o mais longe que eles conseguem. Então, muitas das imagens que nós vamos ver hoje são geradas por esse telescópio. Bom, o nosso sistema solar envolve uma coisa chamada Sol, que todos os planetas orbitam em torno do Sol. Então, nós temos uma imagem do Sol bem bonita, mais próximo do que a gente consegue ver, né? E já queria fazer um comparativo rapidinho também, em termos de proporção, entre a Terra e o Sol. Eu acho que dá para enxergar, a nossa proporção em relação ao Sol é mais ou menos aquela ali. Por isso a gente não está tão perto assim do Sol, como eu disse semana passada, né? Nós estamos a 150 milhões de quilômetros do Sol, graças a Deus. Se a gente tivesse um pouquinho mais perto do que isso, a gente tostaria como um churrasquinho muito rapidamente. Bom, se a gente aproximar um pouquinho mais da superfície do Sol, nós vamos descobrir algumas coisas bastante interessantes. A superfície do Sol tem uma temperatura de 5.500 graus Celsius. Você faz ideia do que seja isso? A água ferve a 100 graus Celsius, né? 5.500 graus Celsius é a temperatura da superfície do Sol. Agora, se você conseguisse ir até o núcleo do Sol, a temperatura ali chega a 16 milhões de graus Celsius. Quentinho. Então, quando você imagina que ser cristão e seguir a Deus você ir para o céu, ficar tocando arpinha. Não, Deus é muito intenso. 16 milhões de graus Celsius só nessa estrela que a gente conhece. Deus é muito intenso. Deus é muito intenso. As coisas de Deus são muito fortes. Mas o Sol, com todo esse poder, ele é uma das bilhões de estrelas da nossa galáxia. Ele está numa categoria que chama G2, das nossas estrelas. Só de estrelas G2, na Via Láctea, nós temos 100 milhões de estrelas, na categoria do Sol. Um comparativo também, se a gente conseguisse unir a força de todas as hidrelétricas da América, só para você ter uma ideia do que é esse poder do Sol. Se a gente conseguisse interligar uma hidrelétrica a outra e gerasse
toda a energia em carga máxima que a gente conseguisse das nossas hidrelétricas, para chegar a sustentar o Sol, nós precisaríamos de 7 milhões de anos para fazer o Sol funcionar por 1 segundo. Hein? 7 milhões de anos com toda a nossa energia em carga máxima para fazer o Sol funcionar. Então, assim, nós somos pequenos. Nós somos pequenos, não há dúvida nenhuma. Bom, agora então, finalmente, eu quero mostrar as Pleiades que eu anunciei antecipadamente. É esse aglomerado de estrelas, muito bonitas, mas que eu destaquei por uma razão que vocês já vão entender, porque no livro de Jó é uma pessoa que teve mais problemas do que qualquer um de nós. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó sofreu todo tipo de angústia, e ele queria entender isso também. Então ele se fez um monte de perguntas, igualzinho a mim e a você. Oh Deus, por que isso acontece comigo? Por que existe isso? Não é assim que a gente faz? A gente se pergunta isso. E no final do livro de Jó, Deus se apresenta e tem uma conversa com Jó. A gente não sabe se isso foi literal, mas o conteúdo da conversa é que importa. Deus se apresenta para Jó, falando assim, Jó, e aí ele, como se ele estivesse falando para mim e para você também, você entende por que a água não invade, a água do oceano não invade a terra? Você entende como é que funciona a vida? Como é que você planta uma sementinha e de repente Deus começa a fazer uma série de perguntas para Jó? E uma das perguntas é essa, ele fala assim, Jó, você pode amarrar as Pleiades? Talvez amarrar seja um termo para a gente meio incompreensível, mas se você pensar cientificamente, as estrelas, elas nunca saem desse lugar porque elas estão gravitacionalmente amarradas, certo? A força da gravidade que segura. Então, Deus pergunta, você consegue fazer isso? Então, Jó, então, Paulo, então, vocês, se você não entende nem isso, como que você quer entender a mente de Deus, um Deus criador? É essa conversa que Deus tem com Jó. Bom, vamos então continuar a nossa viagem. Quero mostrar para vocês uma nebulosa chamada Asas de Anjo, que está a 2.000 anos-luz da Terra. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que até se puder diminuir um pouquinho a luz aqui, fica melhor para as pessoas verem ali. 2.000 anos-luz de nós, essa nebulosa chamada Asas de Anjo. A próxima chama Monkey Head, é uma outra nebulosa, é uma fábrica de estrelas. Cada pontinho daquele é uma estrela que está nascendo ali nessa nebulosa, chamada Monkey Head. Ela está a 6.400 anos-luz da nossa Terra. A próxima é uma nebulosa chamada Nebulosa da Águia. Olha que coisa fantástica. Isso está lá, para todo mundo ver, no nosso céu. A 7.000 anos-luz de nós, você encontra essa beleza. A outra, que eu queria mostrar para vocês, se chama Nebulosa Carina, que está a 8.000 anos-luz daqui da Terra. Também, uma coisa maravilhosa, linda, linda. E o fato de ser belo, o fato de ser lindo, me dá uma confiança de que Deus existe, porque assim, gente, por que uma coisa a 7.000 anos-luz da gente seria bonita para quem vê? As coisas só são belas para que algum observador possa observar, não é verdade? Se isso é tudo acaso, não precisaria de beleza. Podia ser só farelo de estrela rodando por aí, mas por isso eu creio em Deus, eu creio que as coisas são feitas para declarar a glória de Deus mesmo. A próxima é uma nebulosa chamada Ampulheta. Ampulheta é aquele relógio de areia, né? E eu coloquei ela porque ela é curiosa, ela é bem curiosa. Ela está a 8.154 anos de nós.
Mas tem uma mais curiosa ainda que chama Hélix, que me remete à minha infância. Quando eu ouvi assim do meu pai, olha, Deus está vendo todas as coisas. Né? Não parece um olho? Isso já é uma especulação bem simples, né? Mas parece um olho de Deus. E até tem um provérbio de Salomão que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Óbvio que eu não estou falando que isso são os olhos de Deus, mas é muito interessante e muito belo. Mas agora a gente vai para longe de verdade mesmo. Agora a gente vai conhecer um pouco mais das galáxias, e a nossa primeira estação é uma galáxia chamada Sombreiro, que ela está a 28 milhões de anos-luz daqui da Terra. Se você trouxe uma calculadora, não faça essa conta, porque olha, um ano-luz significa 9 trilhões de quilômetros, um ano-luz. Multiplica 9 trilhões de quilômetros por 28 milhões de anos, você vai conseguir imaginar a distância que nós estamos dessa beleza. Mas aí você fala, poxa, mas por que ela está de perfil assim? É porque ninguém conseguiu ir lá e falar assim, ó, dá uma viradinha para a gente tirar uma foto de cima, né? Mas essa belezinha chamada Sombreiro, ela não é tão pequenininha quanto parece. Ela tem uma dimensão de 50 mil anos-luz de uma ponta à outra. 50 mil anos-luz de uma extremidade à outra. Essa belezinha tem 800 bilhões de sóis. Por isso que ela é tão brilhante assim, 800 bilhões de sóis. Tudo isso a 28 milhões de anos-luz daqui da Terra. A próxima ainda é uma galáxia mais interessante, e ela está mais longe ainda, 31 milhões de anos-luz daqui da Terra. É chamada a galáxia Redemoinho. E é meio óbvio a razão dela ser chamada Redemoinho, porque parece um redemoinho. E aquela outra do lado direito também é uma galáxia, tá? Uma menor, mas essa grande chama Redemoinho, e ela é o xodozinho dos astrônomos, por uma razão muito simples. Essa sim, ela está virada para nós, assim, está de cara para a Terra. E todos esses pontinhos vermelhos que você consegue ver ali nessa imagem, são nascedouros de estrelas, são berços de estrelas, são estrelas nascendo o tempo todo. A dimensão dessa galáxia, 90 mil anos-luz de uma extremidade até a outra. Deus é muito grande, Deus é muito grande. Mas agora a gente ainda vai para um local ainda mais distante, mais longe que a gente consegue chegar, o mais longe que os cientistas, que a nossa imaginação consegue chegar, o mais distante que o cérebro humano, a compreensão humana consegue chegar. Nessa imagem, vocês vão identificar talvez o máximo do que a gente pode ver no nosso universo. É essa a nossa imagem. Talvez você esteja pensando assim, será que eles erraram? Será que essa imagem entrou por engano? Mas essa é a maior obra que Deus fez da perspectiva humana. Esse Jesus, crucificado nessa cruz, ele não nasceu há 2000 anos numa manjedoura. Ele estava desde a fundação de todas essas galáxias. O autor de Hebreus fala sobre isso de uma forma muito
muito clara, que Jesus, esse plano eterno de Deus, está desde a eternidade, desde o começo de todas as coisas. Então, em Hebreus, no capítulo 1, nós lemos o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nesses últimos anos, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E preste atenção, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Aqui fica evidente que Jesus está desde a criação e que esse plano de resgate de Deus vem desde a criação de todas as coisas. Mas aí, o autor de Hebreus, ele muda o foco um pouquinho, ele declara esse poder de Jesus, mas ele fala da missão de Jesus aqui na terra. Ele diz o seguinte, que esse Jesus, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, nos céus. Ele fez tudo o que fez, se ofereceu em sacrifício, num planetinha minúsculo, um grãozinho de areia, uma pontinha, um pontinho azul perdido num raio de sol. Esse Jesus decidiu vir a esse planetinha com um plano de resgate das nossas vidas. E a razão dele ter feito isso, eu creio que são pelo menos duas razões. A primeira é glorificar a Deus, e a segunda é exatamente me resgatar, te resgatar. E Jesus escolheu pagar esse preço para que ele pudesse ser uma ponte entre nós, formiguinhas no universo, e esse Deus Criador, enorme, indescritível, impossível definir em palavras. Jesus veio para ser essa ponte. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, também descreve essa atitude de Jesus de uma forma, no mínimo emocionante, mas muito profunda. Paulo diz o seguinte em Filipenses 2: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus fez isso para glorificar a Deus. E não há poder nesse mundo maior do que esse poder e esse resgate que Deus propôs a todos nós, essa restauração. Deus nos propôs coisas maravilhosas. Deus nos propôs que o chamássemos de Pai. Você imagina, se olhar para esse universo indescritível, impossível de compreender,
e imaginar que esse Criador nos conhece, assim como Ele conhece a cada estrela. E Ele nos dá a oportunidade, através de Jesus, de entrarmos para a família de Deus, essa família eterna. Isso é muito maravilhoso. E esse Deus convida cada um de nós a conhecê-lo. Daqueles que talvez sejam mais distantes, aqueles que se sentem mais próximos. Nós precisamos conhecer esse Jesus mais e mais. Porque Ele é a nossa porta de entrada para a eternidade, para a família de Deus. Ele é a ponte que nos leva até Deus. Mas pode ser que você olhe para você e fale assim, mas você não conhece a minha vida, você não sabe do meu passado, você não sabe o que eu já vi, o que eu já vivi. Não sei se Deus vai querer se relacionar comigo. Deus quer se relacionar com você. Independente do seu passado, do seu histórico, Deus quer se relacionar com você. Só que Ele é um gentleman, Ele é um cavalheiro, Ele não invade. As coisas precisam partir da gente. Nós o buscarmos. E a Bíblia diz, se a gente buscar de coração sincero, nós vamos encontrar. Mas eu quero ler mais uma passagem, que está lá no Salmo 103. Que fala sobre esse relacionamento, e principalmente para aqueles que têm dúvida pelo passado, será que Deus vai me aceitar ou vai me punir? Eu tenho medo de Deus porque eu já ouvi tanta coisa, eu tenho medo de igreja, eu tenho medo de religião, por causa das coisas que eu já vi. Nós não estamos falando de religião aqui, nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de religião na essência da palavra, que é o religar, que Jesus propôs, é nos religar a Deus. Mas não estamos falando de religiosidade, nem de frequentar a igreja, nós estamos falando de relacionamento. Ter um relacionamento com o Criador. Então, o salmista diz lá no Salmo 103, que o Senhor, Ele é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Porque o amor dele é muito maior do que esses 31 milhões de anos-luz de uma galáxia. O amor dele é infinito. E a graça que Ele nos oferece é uma graça astronômica, gigantesca. O que Ele quer de nós é que nós nos rendamos, só isso. Se nós quisermos o conhecer, nós só precisamos nos render. A Deus, eu quero conhecer. Mas eu ainda quero apresentar mais algumas imagens para você, antes da gente ir para as nossas casas, porque é muito interessante ainda o que a gente vai ver nessa noite. Eu queria retornar naquela galáxia que eu falei do final, a Redemoinho, e eu, pesquisando um pouco isso e dando uma estudada, eu fiquei assustado com uma imagem que eu vi. Acho que a gente pode aproximar um pouquinho mais do centro dessa galáxia. Pode colocar a próxima imagem. Ali, naquele miolinho dessa galáxia que está virada claramente para nós, aqui para os terráqueos, que Deus posicionou ela desse jeito para nós, eu fiquei curioso de saber o que tem naquele núcleo
no meinho mesmo. O que será que a gente consegue ver ali? E o Hubble tem uma imagem daquele núcleo dessa galáxia, e eu não sei o que você vai achar disso, mas eu fiquei surpreso. Por favor, mostra o que nós encontramos ali no centro dessa galáxia. Isso aí é conhecido como estrutura X. Mas eu não sei você, mas eu vejo uma cruz ali. E é o que diz o autor de Hebreus, que Jesus estava desde a criação do mundo, que esse plano é um plano eterno. Em Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus que estava desde a fundação do mundo. Então isso é pura especulação, mas essa pequena imagem de 1.100 anos-luz de tamanho, 1.100 anos-luz de tamanho, virado para nós aqui na Terra, quem sabe seja uma inspiração para a gente crer num Deus que tinha um plano eterno para esse planetinha nosso. A única coisa que pode te impedir de se relacionar com esse Deus é uma coisa que chama orgulho. Nosso orgulho é a única coisa que pode nos impedir de nos relacionar com esse Deus, nos relacionarmos com esse Deus. Se você continuar culpando os outros pelas desgraças da sua vida, ou culpando o próprio Deus, ou se culpando e achando que você não pode ter um relacionamento com Deus, essa é a única coisa que pode te impedir. Ou os seus estudos, a sua filosofia, as suas crenças, que eu já preguei aqui, que para você não crer, você precisa ter muita fé. Para você achar que isso tudo é obra do acaso, você precisa ter mais fé do que um cristão precisa ter, porque é muita coisa para você achar que é obra do acaso. Então é só o nosso orgulho que às vezes nos impede de nos aproximar desse Deus. As dúvidas, todos nós as temos, todos nós. Dúvidas em relação à Bíblia, talvez eu tenha mais do que vocês, porque eu conheço um pouco mais do que a maioria. Então tem coisas que eu não entendo também. Mas quer saber? Eu não entendo as coisas da ciência também. Quer saber? Eu não entendo a reação de algumas pessoas. Eu não entendo. Tem gente que reage e eu falo, meu Deus, o que se passa por essa cabeça? Eu não entendo. Eu não entendo as guerras, não entendo essa coisa de ficar matando, terrorismo, eu não consigo entender isso, decapitando as pessoas por causa de religião, eu não consigo entender isso. Então tem muita coisa que eu não entendo. Sabe o que mais que eu não entendo? Eu não entendo a mim mesmo, muitas vezes. Então ter dúvidas não deveria ser um impedimento para você conhecer esse Deus, porque todos nós temos dúvidas de tantas coisas, nós temos dúvidas sobre nós mesmos. Até nos relacionamentos mais íntimos nossos, nós temos dúvida. Portanto, não seriam as dúvidas um empecilho para você chegar a esse Deus, mas sim essa decisão de quebrar o seu orgulho, de quem sabe tentar daqui para frente uma coisa diferente. Talvez você olhe para os últimos anos da sua vida, ou talvez para as últimas décadas da sua vida. Quem sabe você esteja chegando a uma conclusão que não está funcionando. O meu jeito, o jeito que eu escolhi, as coisas que eu escolhi acreditar, não estão dando muito certo. Minha vida não está caminhando. Pelo contrário, tem hora que parece que está regredindo. Então eu te desafio a dar esse passo, a quebrar o seu orgulho, a falar com esse Deus, com todas as suas dúvidas, com as suas próprias palavras. Mas fala, Deus, se o Senhor está aí, se existe alguma coisa, eu quero te conhecer. Mas com sinceridade de coração. Se você fizer isso com sinceridade de coração,
a Bíblia diz que aqueles que o buscarem de todo o coração vão encontrar. Vão encontrar. Eu sei que talvez alguns de vocês estejam esperando ver para crer, mas eu te digo que isso não é uma coisa que funciona. As coisas de Deus acontecem no oposto. Você precisa crer para ver. Enquanto você não der esse passo, que foi falado pelo próprio Jesus, que João descreve ali no seu evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, é esse o desafio, é crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e fazer uma oração junto comigo. Aqueles que sentirem o desejo, ou aqueles que estão sentindo a necessidade de uma conexão com esse Deus. Eu peço que você repita essa oração na sua mente, e eu vou fazer ela da forma mais simples possível, mas você pode fazer isso verbalizando também com a sua voz. Mas é uma oração de busca, de descobrindo esse Deus do universo, de descoberta. Uma oração que pode te levar, a partir de hoje, começar a experimentar as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira, a maneira de Deus. Então feche os seus olhos e repita essas palavras comigo. Deus, o Senhor sabe que eu tenho um monte de dúvidas. Não estou nem certo se eu estou falando com o Senhor e o Senhor está me ouvindo. Mas eu quero dizer que eu venho tentando do meu jeito por décadas e percebo que não está funcionando. Por isso eu quero, a partir de hoje, experimentar as coisas do seu jeito, Deus. Para isso, eu quero começar declarando que eu decido crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Ele veio a esse mundo para me salvar. Crer que Ele morreu naquela cruz pelo meu pecado. E crer que Ele ressuscitou dentre os mortos para provar ao mundo a sua divindade. Eu quero seguir a esse Jesus. Seja o que for o que isso represente, eu quero tentar. Me ajude a reconhecê-lo, Deus, nas coisas e nas pessoas. Cuida da minha vida. Traz paz às minhas noites e alegria aos meus dias. Me ajude a lembrar de ser grato. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, ouve a oração sincera de cada coração, Senhor Deus, que teve a coragem de pedir a Ti e dizer, eu quero Te seguir, Senhor Deus. Ouve os corações sinceros, Pai, e manifesta-se a cada um deles, Senhor Deus. Mostra um pouquinho da Tua glória, um pouquinho do Teu poder. Revela-te, Senhor Deus, a cada um dos meus irmãos. Traz paz para aquele angustiado. Traz cura para aquele que está doente. Traz alegria para aquele que está deprimido. Traz o Teu Espírito, Deus, para habitar em nós. E que Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de
todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Uma semana abençoada a todos vocês. Em nome de Jesus. Semana que vem a gente está aqui de novo. Venham e tragam um amigo.